A Casa dos Sete Erros. O casarão que confunde o tempo. Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Cidade de imperadores, casarões silenciosos e sombras que espreitam sob a neblina. Entre suas ruas arborizadas e memórias de outrora, esconde-se uma construção que desafia o olhar e perturba a mente dos que ousam observá-la por muito tempo. Uma casa feita de contradições, simetrias falhas e mistérios arquitetônicos. A Casa dos Sete Erros. Não falo de uma presença. Falo de algo mais profundo. Como se cada parede tivesse memória. Como se cada degrau soubesse que você está ali. Como se a casa esperasse por você há décadas. No alto de uma colina em Petrópolis, existe uma mansão que não deveria mais estar de pé. Sua arquitetura é um enigma. Sua origem envolta em silêncio. E o que acontece lá dentro, ninguém consegue explicar. Mas poucos ousam questionar. Hoje você vai conhecer a Casa dos Sete Erros. E um aviso. Quanto mais você souber sobre ela, maior será o risco de não esquecê-la. Nunca mais. Você está pronto? O ano era 1879. Enquanto o Brasil se equilibrava entre o Império e os primeiros rumores da República, um influente financista chamado José Tavares Guerra decidiu erguer uma residência à altura de sua fortuna e influência. Não apenas uma casa, mas um marco de opulência e mistério. Localizada na hoje conhecida Avenida Ipiranga, a residência foi projetada pelo engenheiro alemão Karl Spangenberger, sob ordens rígidas de seu proprietário, que insistia em que cada detalhe da casa refletisse uma filosofia pessoal. Nada é igual. Nada é certo. A fachada da casa, logo à primeira vista, é um enigma arquitetônico. À esquerda, janelas góticas de madeira. À direita, janelas arredondadas em estilo neoclássico. Portas de tamanhos diferentes. Escadarias que não se alinham. Telhados assimétricos. 7 erros intencionais, escondidos como charadas visuais. Uma obra que parecia provocar o observador como se dissesse: procure o que está errado, se tiver coragem. Desde o início, moradores da região começaram a comentar sobre a aura estranha da residência. Não demorou para que surgissem boatos. Serviçais se recusavam a permanecer sozinhos em certos cômodos. Algumas noites era possível ver luzes acesas no segundo andar, mesmo sem ninguém habitando o andar. Mas o que mais perturbava era a figura feminina que, segundo relatos, aparecia atrás de uma das janelas do lado leste, segurando uma vela. Ela jamais se movia. Jamais piscava. Apenas observava. Muitos diziam ser a falecida esposa de Tavares Guerra, que teria enlouquecido na casa e desaparecido misteriosamente. Outros afirmavam que era apenas uma moradora solitária. A verdade? Ninguém sabia. Um jardineiro que trabalhou na propriedade durante 20 anos afirmou, em entrevista não oficial à imprensa local, que chegou a ver portas se fechando sozinhas. Vultos atravessando o corredor principal e um espelho antigo onde, certa noite, viu refletida a imagem de uma criança, mesmo estando completamente só. Durante o século XX, a casa passou por diversas transformações. Tornou-se espaço cultural, restaurante, galeria. Mas sempre houve um cômodo que permanecia fechado. Um quarto escuro no fundo da ala direita, cuja chave se perdeu com o tempo. Ou talvez tenha sido escondida de propósito. Funcionários contam que ouvem sussurros vindo dessa ala. Um som de oração interrompida, como um eco preso entre paredes. Alguns dizem que em noites chuvosas a casa parece respirar, expandindo sua estrutura levemente, rangendo como madeira viva. Como se estivesse esperando algo, ou alguém. A história oficial, é claro, silencia sobre os relatos mais estranhos. Os guias turísticos preferem focar nos detalhes artísticos da casa, nos móveis preservados desde o século XIX, nos jardins desenhados à mão. Mas os curiosos, os que prestam atenção, percebem que há algo mais. Há uma energia silenciosa na Casa dos Sete Erros, uma presença ancestral que resiste ao tempo. Um estudioso de arquitetura paranormal que visitou o local nos anos 2000 relatou em sua pesquisa: a casa é um mapa. Cada erro arquitetônico é uma marca ritualística. Não há falhas, há intenções.
Cada desnível é uma brecha entre o real e o invisível. Hoje mesmo aberta à visitação, a Casa dos Sete Erros guarda seus segredos. Muitos visitantes dizem sentir calafrios ao subir as escadas. Outros dizem ouvir sons de passos quando estão sozinhos. E há aqueles que juram que a tal figura com a vela ainda aparece, vez ou outra, no segundo andar. Uma mulher presa entre os erros do passado e as sombras do presente. Talvez no final, a casa não seja apenas um monumento histórico. Talvez seja um portal, um aviso, um reflexo distorcido da própria cidade de Petrópolis, onde a história, o mistério e o inexplicável convivem lado a lado, como janelas desiguais na mesma fachada. A Casa dos Sete Erros não quer ser entendida, ela quer ser temida. A Casa da Ipiranga parece guardar algo que escapa à compreensão racional. Visitantes mais sensíveis afirmam que ali o tempo não corre como no resto do mundo. O relógio do hall principal, por exemplo, teria parado 3 vezes em horários distintos, e todas as vezes, segundo testemunhas, logo após alguém mencionar o nome de José Tavares Guerra em voz alta. O primeiro relato paranormal registrado informalmente veio em 1903. Um mordomo recém-contratado abandonou o posto após passar uma única noite no sótão. Ele afirmava ter ouvido alguém batendo 3 vezes em sua porta, sempre às 3h33. Ao abrir, nunca havia ninguém. Na 4ª madrugada encontrou uma marca de mão, feita em fuligem na parede do corredor, mesmo sem qualquer acesso ao local. Durante a década de 1950, um historiador que pesquisava manuscritos antigos de Petrópolis obteve permissão especial para consultar documentos guardados na biblioteca da casa. Nunca terminou seu trabalho. Foi encontrado em estado de choque, sentado no jardim interno, repetindo em voz baixa: "Ela não quer ser lembrada. Ela quer ser libertada." Registros internos apontam que, por pelo menos 5 vezes entre os anos 70 e 90, eventos sociais foram cancelados às pressas por motivos nunca explicados ao público. Um ex-funcionário revelou, sob anonimato, que em 2 dessas ocasiões os lustres do salão principal caíram do teto exatamente às 18 horas, mesmo sem nenhum sinal de falha estrutural. O mais estranho, as velas apagadas por esses lustres voltavam a acender sozinhas minutos depois, emitindo um odor de cera queimada misturado com algo semelhante a enxofre. Nos fundos da casa há uma escadaria de pedra que leva a um porão trancado. Reza a lenda que ali ficava um antigo espaço de meditação e rituais da família Guerra. Alguns dizem que Tavares Guerra, embora homem de ciência e negócios, teria se interessado pelas artes ocultas orientais e que ali realizava encontros secretos com estudiosos do esoterismo europeu. Desde então, moradores da vizinhança afirmam que, em noites específicas, especialmente no dia 13 de cada mês, sons de cânticos baixos e um pulsar rítmico semelhante a um tambor abafado ecoam da parte inferior da casa. Outro mistério envolve o espelho antigo do corredor central. Forjado em 1880, o espelho foi importado da França e permanece intacto até hoje. Mas há algo estranho nele. Reflete o ambiente de forma levemente distorcida, como se houvesse um atraso de segundos entre o movimento real e o reflexo. Quem se olha fixamente por mais de 1 minuto, jura ver alguém se aproximando por trás, mesmo estando completamente só. Um visitante relatou que viu, através do espelho, uma mulher em trajes antigos atravessar o corredor, olhar diretamente para ele e desaparecer ao pisar sobre o 7º azulejo azul da direita. Além disso, há testemunhos de interferências eletrônicas. Celulares desligam sozinhos. Microfones captam ruídos que não estão presentes ao vivo. E em algumas gravações feitas por curiosos, é possível ouvir palavras abafadas em latim, repetidas em tom grave e ritualístico. Um especialista em áudio analisou uma dessas gravações e confirmou: havia uma segunda voz, sobreposta à da pessoa que filmava, pronunciando as palavras non redibit. Ela não voltará. No jardim externo, há um velho carvalho plantado por Tavares Guerra em 1882. Muitos acreditam que sob sua raiz está enterrada uma caixa de ferro, jamais localizada,
contendo cartas que jamais chegaram ao destinatário. Segundo a lenda, eram mensagens de sua esposa, escritas após sua morte. A cada outono, folhas do carvalho formam padrões geométricos no chão. Alguns acreditam que esses desenhos, se observados de cima, formam símbolos semelhantes aos usados em invocações de antigos grimórios europeus. Um dos relatos mais perturbadores veio de uma equipe de televisão que visitava o local para um programa de turismo. Durante uma pausa na gravação, o cinegrafista foi visto parado na frente da porta do porão, como se hipnotizado. Permaneceu imóvel por quase 10 minutos. Quando finalmente voltou a si, afirmou ter escutado uma voz vindo do chão dizendo: "Você já me viu. Agora leve comigo o que viu." A Casa dos Sete Erros continua aberta, bela e imponente. Mas para os olhos atentos e corações preparados, há algo nela que não pertence a este mundo. Algo que se alimenta de atenção, silêncio e medo. Como se, a cada visita, a casa acordasse um pouco mais. Talvez o maior erro não esteja na arquitetura. Talvez o maior erro tenha sido deixá-la de pé. A casa que esconde um nome proibido. Há quem diga que o nome Casa dos Sete Erros é apenas um apelido poético, fruto da arquitetura assimétrica e propositalmente desalinhada. Mas entre os pesquisadores do oculto, há outra teoria. Segundo manuscritos encontrados numa biblioteca esquecida da própria Petrópolis, o nome seria uma referência direta a 7 pactos quebrados. Pactos feitos com algo que jamais deveria ser invocado, e cada erro na estrutura representaria um selo de proteção falho. Uma tentativa desesperada de conter o que nunca foi inteiramente banido. O número 7 aparece repetidamente na história da casa. 7 erros na construção. 7 degraus rachados no porão. 7 janelas que nunca fecham, mesmo sob chuva ou ventania. E mais inquietante, 7 desaparecimentos inexplicáveis associados ao local, todos registrados ao longo de 100 anos, com datas alternadas, mas sempre no mesmo dia do calendário lunar. Coincidência? Poucos acreditam nisso. Em 1992, uma médium respeitada no meio espírita nacional foi convidada a visitar a casa, a pedido de um grupo de artistas que desejava montar uma peça inspirada no local. Segundo os registros do grupo, a médium entrou, permaneceu em silêncio por 20 minutos no salão central e então caiu de joelhos, chorando e murmurando em voz trêmula: "Há algo selado aqui que não foi esquecido. Essa casa é um cárcere." Ela se recusou a retornar. Disse que o espírito dominante no lugar não era humano, nem de alguém que havia vivido. Era um eco primitivo, algo sem nome, anterior às religiões conhecidas. Um fragmento de algo enterrado sob os alicerces, alimentado pela dor, pela memória e pela repetição. Outro relato perturbador envolve um restaurador de móveis históricos que entre 2007 e 2008 trabalhou sozinho por semanas na ala leste da casa. Ele relatou ter ouvido diversas vezes o som de unhas arranhando madeira por dentro das paredes. Em uma ocasião, ao desmontar uma estante antiga, encontrou preso entre os fundos da madeira um bilhete escrito à mão, datado de 1892. Que dizia apenas: "A verdade não está no que se vê, mas no que resiste em ser visto." A caligrafia pertencia a uma mulher identificada como MG, cujo nome jamais apareceu nos registros civis da cidade. Nos arquivos da prefeitura, há também um documento não divulgado oficialmente que menciona que em 1986 foi feito um pedido de interdição parcial da casa por conta de supostas anomalias elétricas incontroláveis. O documento menciona luzes que piscavam mesmo com a fiação cortada, aquecedores que ligavam sozinhos e rádios que reproduziam gravações antigas em frequências inexistentes. O mais desconcertante foi o relato de uma gravação que continha a voz de uma criança cantando uma cantiga de ninar em alemão. Apesar de não haver gravações infantis na casa, a origem do som jamais foi explicada. O jardim também guarda seus próprios mistérios. No centro, há uma fonte de pedra abandonada, cujo jorro secou há décadas. No entanto, visitantes afirmam ouvir gotejamentos ao se aproximarem, e em noites específicas,
A água reaparece brevemente, refletindo o luar mesmo quando o céu está encoberto. Um botânico afirmou que há plantas ali que não pertencem à flora brasileira, algumas das quais se curvam levemente na direção da casa, como se respondessem a uma força invisível emanada de dentro. Os corredores da casa parecem se transformar durante a noite. Já foi registrado por mais de um vigia noturno que, em determinados momentos, o corredor sul aparenta ser mais longo do que durante o dia. Um vigia relatou ter andado por 5 minutos e encontrado uma porta que nunca existiu. Ao tentar abrir, foi surpreendido por uma pancada forte do outro lado. No dia seguinte voltou com colegas. A tal porta não estava lá. Na cozinha antiga, que hoje é um espaço expositivo, há uma lenda silenciosa entre os funcionários. Nunca fale alto perto da lareira. Aqueles que gritam ou riem demais naquele cômodo relatam sentir uma súbita pressão no peito, como se algo se aproximasse para silenciá-los. Uma ex-funcionária sofreu um desmaio repentino após mencionar em voz alta que o lugar era bonito, mas vazio. Quando voltou a si, disse ter sonhado com uma mulher de cabelos escorridos sussurrando no seu ouvido. Nada aqui está vazio. Nada por trás de todo esse mistério. Há ainda um detalhe raramente mencionado. O nome original da casa jamais foi revelado publicamente. O próprio Tavares Guerra, segundo cartas antigas, referia-se a ela apenas como a residência. Nunca lhe deu nome. Nunca permitiu que colocassem uma placa. Como se dar nome fosse permitir que aquilo que ali habita adquirisse identidade plena e se libertasse. Alguns estudiosos do oculto dizem que esse tipo de construção, marcada por desequilíbrios visuais e simbolismos ocultos, pode funcionar como uma prisão espiritual, como se cada assimetria fosse uma trava mágica, impedindo que forças ancestrais escapem para o mundo externo. Isso explicaria os sons, as presenças, os reflexos errantes e o porquê da casa resistir, intacta, ao tempo e ao esquecimento. Hoje a Casa dos Sete Erros segue firme, desafiando as leis da lógica, da arquitetura e da percepção. Não importa quantos turistas tirem fotos, quantos eventos tentem trazer vida ao local. A casa permanece, observando, como se cada passo dado dentro dela fosse parte de um jogo silencioso, onde o visitante é apenas mais uma peça movida por algo maior, invisível e impiedoso. Talvez o maior erro de todos não tenha sido a construção em si. Talvez o verdadeiro erro tenha sido abrir suas portas ao mundo. Se essa casa é apenas uma construção antiga, ou se realmente esconde algo que escapa à nossa compreensão, é algo que talvez nunca venhamos a saber com certeza. Mas uma coisa é inegável. Alguns lugares não foram feitos para serem compreendidos, apenas respeitados e evitados. Quantos segredos ainda ecoam pelas paredes da Casa dos Sete Erros? Quantas verdades foram enterradas junto com seus primeiros moradores? E mais importante, será que você teria coragem de entrar nela, durante a noite, completamente sozinho? Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, compartilhe com alguém corajoso e diga nos comentários. Você acredita que há casas que têm vida própria? Nós somos o News Web Doc. E onde há mistério, há verdade esperando para ser revelada. Nos vemos no próximo caso, se você tiver coragem. Até lá, fique atento ao que se esconde no escuro.